Olá, leitores do Telos, Otávio aqui do blog todoespaçoonline.com e hoje trazendo mais um tutorial de tecnologia aqui para você. Hoje você vai aprender a configurar um servidor FTP no Ubuntu. Bom, esse tutorial aqui vai ter duas partes, uma parte bem básica e uma parte bem complexa, vamos dizer assim. A gente vai tratar de duas áreas do FTP. A gente vai falar do FTP simples, que é a configuração do FTP e usuários na mão mesmo, configurado assim como a gente falou em um tutorial anterior sobre usuários no Ubuntu. E a gente vai falar também sobre a configuração do FTP integrado com o MySQL, ou seja, você vai poder configurar usuários e cota de usuários pela base de dados MySQL. Eu sugiro que você já tenha o servidor MySQL instalado no seu Ubuntu e já configurado. A gente já falou também sobre isso aqui no Todo Espaço Online. Vou deixar o link aí nesse izinho que tem aí no player do YouTube, que são os cards aí. Aí você pode ver todos os links que você vai precisar aí nesse vídeo. Outra coisa também, todos os comandos que eu mencionar aqui, tudo que eu falar aqui para você vai estar no link do artigo aí na descrição do vídeo. É só clicar para você acessar o nosso blog e você vai ter todos os comandos, o que precisar baixar vai estar lá, vai ter tudo lá descrito bonitinho. Inclusive, se você não gostar de vídeo, você pode seguir esse tutorial em texto no nosso blog. Começando aqui com o nosso tutorial, a gente vai utilizar o ProFTPD, então a gente vai primeiro instalar o ProFTPD. Para a gente instalar o ProFTPD aqui, a gente vai abrir o terminal do Ubuntu e digitar sudo apt get install ProFTPD e vai dar enter aí. Aí a gente vai digitar a nossa senha do root e dar enter novamente. E aí, assim que for requisitado aqui, a gente vai pressionar S para continuar a instalação. Na telinha que vai aparecer aqui, a gente vai selecionar autônomo, a gente vai criar um servidor autônomo, vai dar só enter aí e vai esperar a instalação finalizar aqui. Assim que a instalação finalizou, o que a gente tem que fazer é configurar o ProFTPD. Então a gente vai acessar o arquivo que está em /etc/proftpd chamado proftpd.conf. Então a gente vai digitar aqui no terminal sudo nano /etc/proftpd proftpd.conf e vai dar enter aí. Aí assim que a gente entrou nesse arquivo aqui, a gente vai mudar pouquinha coisa aqui. A gente vai mudar essa linha server name. Nessa linha server name, a gente vai colocar o nome do nosso servidor. E você escolhe aí, entre aspas, é claro. Agora a gente vai encontrar a linha aqui chamada default root. E aí a gente vai descomentar essa linha. Essa linha basicamente prende os usuários na home deles, ou seja, eles não podem subir mais diretórios. Se você não descomentar essa linha, provavelmente os usuários vão conseguir navegar aí nas pastas do servidor. Outra linha que a gente vai descomentar é essa required valid shell aqui. A gente vai descomentar essa linha e a gente vai criar uma outra linha aqui chamada create home e vai colocar o valor nela como on. Assim que a gente fez essas alterações, a gente pode pressionar Ctrl O para salvar o arquivo e Ctrl X para sair. Toda vez que a gente altera o arquivo de configuração de qualquer servidor, por exemplo, servidor MySQL ou qualquer servidor que a gente cria aqui, a gente tem que reiniciar esse servidor. Então a gente vai digitar aqui sudo espaço /etc /init.d /proftpd espaço restart e vai dar enter aí. E aí o servidor vai reiniciar e recarregar as configurações aqui. Assim que a gente fez isso, a gente não tem um usuário já criado para a gente utilizar nesse servidor FTP. Claro que você pode utilizar o seu usuário do sistema para fazer login no seu servidor aí, mas vamos criar um usuário para fazer isso aí. Então a gente vai digitar sudo add user, o nome do usuário que a gente quiser. Aí a gente vai colocar, como a gente criou, só para testar, a gente colocou uma linha lá no arquivo de configuração do ProFTPD chamada create home on, ou seja, o próprio ProFTPD vai criar a home desse usuário se ele não tiver uma home. Então vamos colocar aqui nesse usuário no no create home.
E aí a gente vai colocar também --shell igual a /bin /false e vai dar enter aí. Assim que a gente der enter aqui, a gente vai criar um usuário normal. Então a gente vai colocar senha para ele, vai repetir essa senha, vamos dar um nome para esse usuário, vou colocar aqui teste FTP, vou dar enter até finalizar agora. E agora que a gente fez isso tudo, a gente pode testar o nosso servidor. Então você pode pegar qualquer computador da sua rede aí, se você tiver uma rede, é claro, e abrir aí, por exemplo, eu vou abrir o FileZilla aqui no Windows. Aí eu vou digitar o IP do meu servidor, que é o que a gente acabou de criar aqui. Vou digitar o usuário que a gente criou, FTP teste, e a senha dele. E vamos dar connect. Aí você pode fazer o que você quiser, arrastar arquivos para dentro aqui do servidor, renomear eles, apagar eles e qualquer coisa que você preferir com seu servidor FTP. Se você, por exemplo, quiser criar uma home para esse usuário, vamos supor, você quer criar uma home manualmente para esse usuário. Você pode fazer isso, você vai fazer isso da seguinte maneira. Você vai entrar na pasta que você preferir aí, no meu caso aqui eu estou entrando na home, e vai digitar aí, eu vou digitar aqui no caso mkdir ftp para criar uma pasta esqueci do root aqui, sudo mkdir ftp e vou dar enter aqui. E aí eu vou digitar a senha do root do meu usuário e a pasta foi criada aqui. Você pode até dar um ls aí para você ver que a pasta foi criada aí, essa pastinha FTP. Agora o que eu tenho que fazer é o seguinte, agora eu vou criar um usuário especificamente para utilizar essa pasta. Então vamos lá, sudo add user, o nome do usuário que você quiser, eu vou colocar ftp test2 -- home igual ao caminho da pasta que você criou, que no caso aqui é /home /ftp. Aí mesma coisa, -- shell igual a /bin /false. Agora é a mesma coisa, a gente vai criar um usuário com senha, vamos repetir a senha aqui, vamos colocar um nome para esse usuário qualquer, e vamos dar enter até finalizar aqui a criação desse usuário. Então a gente vai fazer o usuário que a gente acabou de criar se tornar proprietário dessa pasta que a gente acabou de criar também. Então a gente vai digitar sudo chon de change owner ftp test2, que é o nome do usuário, _ftp test2, que é o grupo, e o nome da pasta ftp e vamos colocar também que vai ser de modo recursivo, -r. Agora, se a gente der um ls-l aqui, a gente vai perceber que agora o dono dessa pasta, o dono da pasta e o grupo são ftp test2. Então agora a gente pode também testar esse novo usuário que a gente criou aqui. Então vou digitar o IP do servidor no Ubuntu, vou digitar o nome do usuário, ftp test2, e a senha desse ftp test2. Bom, acessou aqui, normal. Vamos arrastar um arquivo aqui para ver se vai copiar. Copiou. Tá, beleza aqui. Se você quiser até conferir também dentro do Ubuntu, você pode acessar a pasta e dar um ls aqui para ver se os arquivos estão lá dentro. Claro que se copiou também, os arquivos vão estar lá dentro da pasta. Agora vamos para a parte mais complexa do tutorial. Conforme eu descrevi, você precisa ter um servidor MySQL instalado no seu Ubuntu e já configurado, porque a gente vai precisar importar a base de dados para o servidor MySQL e manipular alguns dados da base de dados aí. Então sugiro que se você não fez isso ainda, acessa aí os links que estão no vídeo aí e acessa o outro vídeo, como instalar e configurar um servidor MySQL no seu Ubuntu. Então, voltando aqui para o tutorial, vamos supor que você não tenha instalado ainda. Eu vou começar do zero de novo. Vamos instalar de novo o ProFTPD e o módulo do MySQL e vamos configurar isso tudo aqui do zero. Se você já instalou, você pode só instalar o módulo do MySQL e continuar a instalar a configuração das partes que a gente vai passar aqui. Por exemplo, se você já configurou o nome do seu servidor, não precisa configurar de novo, claro. Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui é instalar ele de novo. Então vamos digitar sudo apt-get install ProFTPD espaço ProFTPD
-mod-mysql e vamos dar Enter aí. A instalação aqui é a mesmíssima coisa. Vamos digitar o nosso usuário, aí ele vai perguntar se é um servidor autônomo, a gente vai dar que sim. E a gente vai esperar essa instalação terminar aqui. Assim que terminou, a mesma coisa. Primeiro arquivo que a gente vai mexer é no proftpd.conf. Então vamos digitar sudo nano/etc/proftpd/proftpd.conf. E aí aqui a gente vai colocar um nomezinho no nosso servidor. No caso eu vou colocar nome do servidor aqui, nome do server. E se você quiser desativar o IPv6, você pode fazer isso aqui também, se você não estiver utilizando IPv6 na sua rede. E agora a gente vai achar aquela linha default root e a gente vai descomentar ela novamente. Vamos descomentar também require valid shell e vamos criar a linha create home com o valor on. Agora a gente vai dar um Ctrl W aqui no teclado aqui, digitar SQL e pressionar Enter. Isso é uma pesquisa dentro do Nano aí. Então a gente vai encontrar, a primeira linha que a gente vai encontrar é essa include/etc/proftpd/sql.conf. A gente vai descomentar essa linha aqui. Agora a gente vai procurar por quota e vai colocar, mudar o valor de off para on. Agora a gente pode pressionar Ctrl O para salvar e Ctrl X para sair. O próximo arquivo que a gente vai mexer aqui é o sql.conf. Então a gente vai só mudar aqui proftpd.conf para sql.conf. Aqui nesse arquivo aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos descomentar essa linha SQL Backend, SQL Engine e SQL Authenticate. Vamos descomentar essa linha também, SQL Auth TypeScript Plain Text. Vamos descomentar essa linha também. Vamos descomentar também essa linha aqui, SQL Connect Info. E vamos mudar os valores aqui. A base de dados é proftpd mesmo, que eu já criei aqui. Eu vou passar o link para vocês já. O servidor não é externo, é o localhost, porque o servidor MySQL está nesse próprio Ubuntu mesmo. O usuário meu aqui da base de dados MySQL é Luiz Otávio. E a senha, aqui no caso desse usuário, é senha. Aqui a gente também vai descomentar essa linha SQL User Info. E aí, users aqui a gente vai mudar para FTP User. E vamos descomentar também essa linha SQL Group Info. E em Group, a gente vai colocar... Em Groups, a gente vai colocar Group, FTP Group. E vamos deixar isso aqui. Aqui, antes de fechar esse if module, aqui a gente vai colar esses comandinhos que eu adicionei aqui. Tá tudo no artigo aí, é só você acessar na descrição desse vídeo aí. Depois que eu colei isso aqui, eu posso dar um Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair. E agora a gente vai editar um outro arquivinho chamado modules.conf. Então, vamos mudar a SQL para modules.conf. Aqui no modules.conf a gente vai descomentar essa linha load module mod.sql.c. Eu acho mais fácil você ir olhando na tela do que eu te falando, porque eu acho que eu tô falando muito enrolado isso aqui. Load module mod_sql_mysql.c. Vamos achar outra linha aqui que é para descomentar. Load module mod.sql passwd.c. Load module mod_quotatab_sql.c. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Não, é só isso mesmo. Então a gente vai pressionar Ctrl O para salvar e Ctrl X para sair. Beleza, agora que a gente já fez isso, a gente vai importar a base de dados do proftpd para nossa base de dados do MySQL. Eu estou utilizando aqui um softwarezinho que faz isso para mim, que chama EMMA, E-M-M-A. Você encontra ele na central de programas do Ubuntu. Aqui nele aqui eu vou em File e vou em executar uma query from disk, do disco. E vou clicar nessa pastinha aqui e vou escolher
o arquivo aqui pro.ftpd.sql. Esse arquivo você pode baixar na descrição aí do vídeo do YouTube. Você vai ter o link do artigo, os links estão todos lá no artigo. Então eu vou dar OK aqui nesse arquivo e ele vai importar essa base de dados para o nosso servidor MySQL aqui no caso. Aí quando você, se você quiser conferir aí, tem várias tabelinhas aí dentro desse arquivo. Vou explicar rapidinho o que são as tabelas. A tabela FTP User são os usuários do seu servidor FTP. Então você não precisa mais criar na mão, você cria os usuários nessa tabela. Aí você tem nome de usuário, senha, a home dele, desse usuário, você tem o shell dele e mais algumas informações aí. Por exemplo, o ID, o GID dele e coisas do tipo. Mas nem tudo são flores, então a gente precisa também de um único usuário, um usuário só para o nosso servidor FTP. E todos os outros usuários da base de dados vão utilizar esse usuário para fazer login. Então a gente vai digitar aqui no terminal sudo add user --home igual ao local que você quiser criar a home desse usuário. Vamos digitar a senha desse usuário, repetir a senha novamente, colocar um nome para esse usuário e vamos dando enter até finalizar aqui. Agora vamos conferir qual que é o UID desse usuário. Para a gente fazer isso, a gente digita cat/etc/passwd. E aí o último usuário que vai estar lá vai ser o usuário que a gente criou. Então é o usuário FTP, que é o último que a gente criou. Esse UID desse usuário é 1002 aqui no caso. Agora vamos também ver qual que é o GID que a gente vai precisar aqui. Então, o GID que a gente precisa, para a gente verificar o GID, a gente digita cat/etc/group. E aí o último grupo também é o mesmo nome daquele usuário, aquele último usuário que a gente criou. E o GID dele também é 1002. Então, eu deixei alguns valores salvos nessa tabela aqui, e como tá diferente, por exemplo, o GID aqui desse grupo na tabela FTP Group tá 1001, eu vou ter que atualizar para 1002. Se você tiver afinidade com comandos SQL, você pode digitar na mão e atualizar o update FTP Group e terminar o comando aí. Se você não tiver, eu sugiro um programinha muito bom para gerenciar MySQL no Ubuntu, que é o MySQL Workbench, que é o melhor de todos para mim. Esse aqui também é legalzinho, ele é bem mais leve, tem bem menos recursos, mas ele faz o serviço que você precisa que ele faça. Então eu vou digitar aqui update FTP Group, set GID igual a 1002, group name igual a, entre aspas, usuário -ftp, members igual a usuários -ftp também. Where group name igual a ftp group. E vou mandar executar essa query aqui. Assim que executar, você já vai ver que os valores vão mudar lá. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui com os usuários aqui da tabela de ftp user. Aqui a gente, nesse EMA aqui, a gente pode editar ele apenas dando 2 cliques no campo aqui e escrevendo o valor. Então, por exemplo, vou dar 2 cliques aqui, eu tava só mostrando para você que você também pode digitar o comando se você quiser. Então, vou dar 2 cliques aqui, vou mudar para 1002, vou dar 2 cliques aqui, mudar para 1002, 1002 e 1002. Também vou aproveitar que eu já estou fazendo isso aqui e vou mudar também a home dos usuários. Então, vou mudar o caminho da home aqui. Vou colocar eles na pasta usuários FTP que a gente criou anteriormente, junto com o usuário. Então, vou mudar os dois valores, os dois usuários que tem aqui. Se você perceber aqui também, eu tenho um usuário teste com senha teste e um usuário todo espaço online com senha todo espaço online. Só para critério de informação aí para você. Se você quiser, por um acaso, adicionar um novo usuário, vou adicionar aqui só para você ver. Vou clicar nesse maisinho aqui. Vou colocar o nome de usuário, o ID ele é incrementado automaticamente, então você não precisa preencher nenhum valor nele. Vou colocar aqui nome novo usuário, senha também vou colocar novo usuário, o ID sempre 1002, GID 1002 também, por causa daquele usuário que a gente criou. A home dele vai ser o mesmo caminho das outras, só que novo usuário. O shell dele vai ser sbin,
/no-login também. E vou dar Enter aqui. Se você quiser colocar já os limites para os seus usuários, você vai ter que também colocar nas tabelas quota limits e quota tales aqui. Então, na quota tales, você só precisa do nome do usuário aqui. E na quota limit, você precisa só colocar o que você quiser que limita aí, no caso aqui. Quantos bytes ele tem, ou quantos bytes ele tem de in, que é para ele enviar arquivos, e quantos bytes ele tem de out, que é para ele fazer downloads de arquivo, e tem mais alguns valores aí se você quiser brincar com essa tabela. Eu já deixei uma consulta pronta aqui, porque eu acho mais fácil e para agilizar também esse tutorial, porque eu já falei demais, né? Então vou copiar essa consulta que eu fiz aqui, vou colar essa consulta aqui e vou mandar executar. Assim que executou, se você conferir na tabela quota tales, você vai ver que eu tenho lá o nome do usuário, quota type user, e o resto tudo zerado, porque essa tabela ela vai ser incrementada à medida que o usuário for enviando arquivos. A tabela quota limits tem o valor nome usuário, que é um novo usuário, aliás, que eu criei, quota type user, per session false, que seria por sessão, limit type hard, bytes in available 1024, ou seja, ele tem 1024 bytes em arquivos para ele poder enviar aí qualquer coisa para esse servidor FTP, que é muito pouco, né? O resto ele não tem limite nenhum, ou seja, para baixar ele não teria limite nenhum. Então, para testar, a gente faz o mesmo esquema. Vamos arrastar esse arquivinho aqui para dentro e vamos ver no que deu aqui. Bom, copiou o arquivo, então vamos conferir aqui no nosso... Eu não sei se eu mencionei, eu estou fazendo isso numa máquina virtual para eu poder trabalhar em rede aqui, ou seja, a máquina virtual está em bridge aqui com o meu computador, na mesma rede. Então, se a gente conferir agora aqui, como eu enviei aquele arquivo lá de alguns bytes, se a gente conferir aqui na quota tales aqui, o bytes in used já foi incrementado aqui em 55. Ou seja, ele tem um limite bytes, quantos bytes ele pode usar de 1024 e já está usando 55 aqui. Se a gente pegar um arquivo um pouco maior do que 1024 bytes aqui e tentar enviar ele, você vai ver que vai dar aqui, ó, 552, transfer aborted, cota de disco excedida. Ou seja, o usuário não tem mais espaço para ele poder enviar arquivos aí. Nesse caso aí, eu alterei essa tabela, eu copiei do próprio site do ProFTPD, só que eu alterei ela. Ele tinha um valor int incrementável que deixava você colocar ali na média de 3 GB em bytes, porque o número era muito grande. Aí eu mudei o campo de bytes in, bytes out, tudo para big int, ou seja, você consegue colocar aí em bytes, em bytes aí você consegue colocar 9 ponto alguma coisa exabytes para cada usuário. Então é muito espaço. Então dá para você fazer uma cota grande aí para qualquer usuário que você quiser. Só que você tem que colocar isso em bytes na tabela. Se você colocar de outro, não dá para você colocar de outro jeito, porque é só número que é aceitável lá. Então, pessoal, esse foi o tutorial. Eu creio que muita gente deve ter ficado com dúvida, porque é um tutorial realmente complexo. Se você ficou com qualquer dúvida, pode perguntar aí nos comentários, que eu vou fazer questão de tentar te ajudar. Ou também alguma pessoa que saiba mais do que eu, pode responder aí para você também nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, dá um joinha aí pra gente, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de seguir o nosso blog todospaçoonline.com. A gente traz tutoriais de tecnologia todos os dias para você. Até o próximo!